O que é fotografia? Fotografia é a realidade, aquilo que está fora da gente, ou fotografia é a nossa interpretação daquilo que nós vemos? Eu acho, pessoalmente, que fotografia é uma combinação dessas duas coisas. Você observa o mundo, mas a forma como você observa o mundo é muito importante, vai influenciar muito no resultado daquilo que você está fotografando. Eu acho que é muito importante que nós possamos rever, questionar os nossos preconceitos, questionar as nossas ideias e, principalmente, estarmos atentos a que tipo de ideologia nós estamos defendendo, seguindo, pela qual nós estamos sendo influenciados. E hoje, no cenário internacional, existe um filósofo bastante interessante, que ele é chamado do Elvis Presley da filosofia, o filósofo esloveno Slavoj Žižek. Ele fala muito sobre cultura, sobre ideologia e sobre eventos, né, que acontecem no nosso mundo contemporâneo. E eu quero falar aqui sobre uma teoria que ele desenvolveu há muito tempo atrás, já foi uma das primeiras teorias que ele desenvolveu, que parece até uma piada, na verdade, porque ele é um filósofo controverso, ele faz piadas, ele toca em eventos e assuntos, em questões de modos muito inesperados, né, inusitados e peculiares. A teoria dele sobre toaletes, né, que eles chamam do banheiro, da privada. Ele desenvolveu uma teoria sobre a forma da privada. Ele se incomodava, ele falou, olha, existem no mundo várias culturas, várias religiões, várias ideias, que são sempre influenciadas pelo ambiente, que são influenciadas por vários eventos que vão acontecendo durante a história. Essas diferentes culturas, numa perspectiva quase darwinista, elas foram encontrando, né, soluções universais para alguns problemas muito básicos do ser humano, como, por exemplo, como nós devemos nos sentar. Em todas as culturas, por mais diferentes que elas sejam, nós já entendemos que cadeira é um equipamento que nós podemos usar para nos sentarmos com mais conforto. Nós podemos, por exemplo, se você for para uma cultura árabe, se você for para uma cultura asiática, em alguns eventos comemorativos, onde eles vão celebrar um passado histórico, cultural deles, eles podem até se sentar no chão para aquele determinado evento. Mas todas as vezes que eles forem, por exemplo, sentar para escrever um documento, que eles forem sentar para trabalhar em alguma coisa, eles vão entender que cadeira, sim, é já um equipamento que durante a história nós entendemos que universalmente resolve o problema do sentar. E ele então levantou um problema. Existe algo que, independente da cultura, que independente do gênero, raça, cor, enfim, de qualquer coisa, todo o ser humano faz, desde o início da nossa existência até agora, e vamos continuar fazendo para sempre, todos os dias, que é o ato de ir ao banheiro todo dia. Nós precisamos ir no banheiro defecar pelo menos uma vez por dia, se nós tivermos um corpo saudável. E ainda que todos os seres humanos do mundo façam isso todos os dias, durante toda a sua vida, a privada, ela tem diversos formatos em diferentes regiões do mundo, em diferentes culturas e diferentes religiões. E ele então se questionou por que nós conseguimos encontrar soluções universais para uma mesa, para uma cadeira, para uma caneta, por exemplo, mas não conseguimos encontrar uma solução universal para a privada. E o resultado que ele encontrou foi o seguinte: ele avaliou, ele analisou 3 das principais culturas ocidentais: a francesa, a inglesa e a alemã, que são ali, né, 3 culturas que vivem muito próximas uma das outras, que falam línguas até com alguma semelhança da mesma origem, mas que têm muita diferença entre si. Ele chegou, por exemplo, à conclusão: a francesa, né, que é o modelo francês de privada, onde a pessoa senta, defeca e imediatamente os dejetos, né, as fezes, elas são eliminadas ali. Apertou a descarga, bum, desapareceu. E depois você tem aquela do mundo anglo-saxão, onde a água, para quem já visitou os Estados Unidos e a Inglaterra, conhece
que a água da privada ela chega bem perto do topo, né, da privada, parece até que ela está entupida, e quando se dá descarga, as fezes ficam ali rodando, 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 até que uma hora elas desaparecem. E também tem a versão alemã. O buraco ele não fica atrás, como a francesa e a inglesa. O buraco ele fica na frente. E quando a pessoa faz a defeca ali, as fezes ficam na porcelana e ela não cai direto no buraco, né, do esgoto. Ele ficou perguntando por que essa diferença, essas diferenças tão marcantes. Ele pegou, olha, politicamente a francesa, eles são assim, as revoluções. Você vai lá, dá descarga, ou aperta a guilhotina, puxa a guilhotina, corta o pescoço, resolver todo o problema. Então os franceses são assim. No mundo anglo-saxão, o debate, a conversa, o enrolar, por exemplo, todo o discurso do Brexit, que ficou indo e voltando, né? O parlamento discutindo, rindo, chorando, enfim, pessoas perdendo o cargo, pessoas ganhando o cargo. Isso tudo é ali como os ingleses solucionam os seus problemas. Eles rodam, mas no final eles desaparecem. Aí você tem também a versão alemã, que a versão alemã é o quê? Os alemães, eles observam o problema para ver se dentro do problema não existe um problema. Quando eles entenderam que dentro do problema físico não existe nenhum problema metafísico, eles vão lá e eliminam os seus dejetos também, resolvem os seus problemas. Eu, né, enquanto brasileiro, comecei a pensar qual seria a versão brasileira, como é que nós poderíamos então, onde nós estamos enquanto brasileiros. Então eu pensei, nós brasileiros, onde é que nós nos encaixamos dentro disso? Porque nós somos de uma cultura miscigenada, capta um pouco de todas as culturas, o que nós temos que é particularmente nosso. E eu entendi que nós, o Brasil, então, nós importamos, né, uma dessas soluções. No caso aqui no Brasil nós importamos a solução francesa, só que nós não conseguimos, é uma peculiaridade nossa, nós não conseguimos solucionar os problemas sem que a própria solução para o nosso problema acabe se transformando num problema em si. Por exemplo, no Brasil, nós temos a descarga, nós temos as privadas, né, sanitárias e tudo, mas nós temos algo muito peculiar que é nosso, que é a cesta de papel higiênico. E essa cesta de papel higiênico é um problema que nós criamos para solucionar um problema que nós tínhamos. Como, né, a cultura francesa, inglesa e alemã, nós eliminamos o problema, nós aceitamos um mecanismo ali que elimina o problema. Só que daquele mecanismo, mesmo aqui para nós, não consegue eliminar tudo. Nós precisamos guardar um pouquinho daquele problema em alguma cestinha e depois nós não sabemos muito bem quem é que vai resolver aquele problema. Nós nunca queremos ser aquele que tem que ir no banheiro, pegar a cestinha, pegar o saquinho de lixo e levar o lixo para fora. Essa é uma característica nossa. Por exemplo, aqui no estado de São Paulo, ou na cidade de São Paulo mais específico, eu acho que tem um exemplo que mostra muito bem isso. Por exemplo, durante anos ficou-se falando, vamos fazer um metrô até o aeroporto. Passaram-se anos discutindo que tipo de metrô, passaram-se anos construindo um metrô e resolvendo todos os problemas até chegar lá, a poucos quilômetros do centro da cidade até o aeroporto, mas quando nós chegamos até lá, não chega. O metrô ele não consegue chegar até o aeroporto, ele chega perto do aeroporto. E depois tem que se discutir como é que nós vamos resolver o problema que a solução criou. E agora, né, tem o ônibus e agora vão fazer o monotrilho. Então é sempre um problema deixado para trás daquela solução que nós tentamos encontrar. Agora, como é que isso tudo entra na fotografia? Como é que isso tudo vai, por exemplo, influenciar no jeito que eu fotografo? Eu acho que isso vai influenciar quando você começa a entender quais são as tuas limitações culturais mesmo, onde que nós culturalmente temos algo que nos impede de observar a realidade resolvida, sabe? Por exemplo, eu acho que no Brasil nós temos muitos problemas, por exemplo, a questão da violência. As pessoas falam assim, olha, vamos resolver a violência no Brasil
usando, por exemplo, a redução da maioridade penal. A redução da maioridade penal, ela não é nada mais do que o cesto de papel sujo que a gente não quer resolver. Nós queremos resolver o problema da violência. Para onde é que a gente guarda, né? A gente vai lá e elimina aquilo, limpamos toda a porcaria que nós fizemos anteriormente, temos ali crianças que são privadas de serem crianças, que elas vão continuar sendo criminalizadas e vão ser, né, aquele papel sujo, aquela sujeira que ninguém quer tocar nunca. Aquelas crianças que, ok, o que nós vamos fazer? Vamos jogar essas crianças todas no cesto de lixo como se elas fossem fezes, né? Então eu aconselharia vocês a entender, assim, conhecer o trabalho desse filósofo esloveno, Slavoj Žižek. Ele questiona cultura, ele questiona ideologia, e eu acho que hoje, onde tudo parece ser ideológico, é muito importante nós entendermos o que é que nós estamos reproduzindo sem nem saber que estamos reproduzindo aquilo. Esse foi o Papo Filosófico de hoje. Se você gostou, se você entendeu ou não gostou e não entendeu, deixa aí o teu comentário para a gente levar essa discussão para frente. Se inscreve no canal e até a próxima.